Vocês vão me perguntar assim, Ailton, o que te dá autoridade para falar num conflito tão complicado, num assunto tão polêmico, numa coisa tão difícil? Na realidade, gente, autoridade nenhuma. O que eu posso dizer para vocês é dar o testemunho de um período em que eu vivi em Israel, vivi 3 anos em Israel, participei de escavações arqueológicas, sou de origem judaica, conheci diversos palestinos e o meu mestrado falando exatamente do conflito. Então eu me acho na posição daquele cara que estudou muito e que pode ter algo a contribuir para tirar todo esse sensacionalismo, toda essa burrice que a imprensa mundial às vezes fala, no intuito de fazer a cabeça de vocês. Eu vou fazer esse vídeo baseado na minha dissertação de mestrado, que tem o nome de Al-Nakba, o grande desastre, uma saga de sobrevivência e influência que os leva a São Paulo. Essa minha dissertação foi tentar explicar a origem do conflito e acompanhar, por exemplo, alguns imigrantes que vieram daquela época para o Brasil, alguns imigrantes palestinos, falar de colônias palestinas no Brasil. Então, é claro, eu não vou dedicar esse vídeo só falando disso, né? Na realidade, eu vou tentar explicar o início das coisas, o começo. É claro, vou aqui utilizar a minha dissertação de mestrado como um roteiro para o que eu vou falar para vocês. Então, como é que eu começo a minha dissertação? Eu digo o seguinte, gente, o conflito do Oriente Médio é um dos mais antigos do planeta. Embora ele esteja localizado regionalmente, ele influenciou e continua influenciando diversos acontecimentos que eu chamaria de acontecimentos marginais. Um acontecimento marginal que a gente pode ter ideia sobre isso é o 11 de setembro. O 11 de setembro ele teve lá suas raízes nessa disputa, nessa inimizade, nessa coisa complicada aí do conflito. Esses acontecimentos, gente, de certa forma, eles são difundidos na imprensa mundial, às vezes até de forma unilateral. Pois um dos lados, o lado vencedor, detém um poder econômico gigantesco. Faz, é claro, que a balança da opinião pública passe a pesar para o lado do perdedor. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a palavra terrorismo. O que é o terrorismo para vocês? O terrorismo ele é você atingir alvos civis, alvos que não tem nada a ver com o conflito em si, com o intuito de abalar o moral do inimigo, com o intuito de deixar o inimigo com medo. Isso a gente pode ver no atentado de 11 de setembro, que foi uma coisa muito efetiva. O atentado de 11 de setembro ele fez o mundo mudar. Você vê as modificações quando você tenta embarcar num avião. Você, quando tenta embarcar num avião, você é escaneado de cabo a rabo. Você não pode levar cortador de unha na mala, você não pode levar água, você não pode levar nada. O intuito do 11 de setembro foi atingido, ou seja, levar o terror, por isso a palavra terrorismo, à população como um todo, né? E esse ataque levou o terror ao mundo inteiro. E o terror fez, por exemplo, com que os Estados Unidos, um país dito democrático, acabasse com a sua democracia. Hoje, qualquer direito adquirido como cidadão americano, se você chega e é evocado a lei antiterror, você perde todos os seus direitos. Então a democracia morreu. Então uma das coisas que eu posso dizer do atentado de 11 de setembro foi a morte da democracia. Tenho aqui um trecho de um livro de um autor chamado Peter Deman, chamado O Mundo Muçulmano, que é bacana eu citar para vocês. Ele diz o seguinte: nos últimos 15 anos,
Dezenas de livros têm sido publicados em inglês, francês e alemão sobre o mundo muçulmano e seu complexo relacionamento com o Ocidente. Desde os atentados terroristas contra as Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001, o que antes era um rio se transformou em cachoeira. No entanto, até aqui, infelizmente, pouco ou quase nada se publicou em português de relevante sobre o tema. Isso é uma citação que eu coloquei lá. E o brasileiro é tão leigo nos assuntos de Oriente Médio, não tem a mínima ideia, nunca olhou para um mapa, que eu conto na minha dissertação uma passagem que aconteceu comigo quando eu trabalhava com meu pai, quando era criança, trabalhava com meu pai ajudando no seu armazém de secos e molhados. E na época de Natal usava-se muito a venda de figos importados do Oriente Médio. E uma senhora perguntou para mim sobre esses figos. Ela perguntou: os figos são de onde? Eu respondi: da Síria. Ah, da Turquia? Não, senhora, é da Síria. Menino, você não sabe que sírio turco é? Isso é uma falta de conhecimento total. Total. Ok? Eu poderia estar aqui falando aqui da minha dissertação e tal e coisa, mas na realidade eu vou tentar dar para vocês o que a gente chama de origens. Então eu vou tentar começar aqui com uma pequena origem histórica, fazer um pequeno resumo dessa origem histórica. Eu vou começar fazendo uma pequena contextualização. A região da Palestina ela é uma região sui generis, gente. Ela liga 3 continentes por terra. É uma região extremamente estratégica. Não hoje, porque hoje a gente tem aí a aviação, né, que desvaloriza um pouco isso, né? Mas imagine na antiguidade uma região que liga a África, a Europa e a Ásia, que é o caso do Oriente Médio. Vocês imaginam o motivo que todos aqueles que queriam dominar o mundo, o primeiro lugar que eles tentariam invadir seria o Oriente Médio, que é extremamente estratégico. Então aqui já começa aquele entendimento de que essa região é uma região disputada pela sua localização. Então, essa região foi conquistada por babilônicos, por persas, por hititas, por egípcios, por gregos, por romanos, por árabes de diversas origens e, finalmente, por turcos e ingleses. Em 2 séculos depois de Maomé, né, do aparecimento de Maomé, o islamismo já havia se estabelecido em todo o Oriente Médio. Se estabeleceu no norte da África, se estabeleceu na Península Ibérica, se estabeleceu na Índia, se estabeleceu na Pérsia. Isso, se a gente for entender que também passou pela África, que a gente chama de África subsaariana, né? Aquela África que fica abaixo ali do deserto do Saara. Então, em 630 depois de Cristo, Maomé já havia tomado aquela região toda ali. Então aquela região era considerada uma região islâmica. Aí vocês vão me perguntar assim: Ailton, mas e os judeus? Cadê os judeus? Bom, vamos lá, vamos olhar aqui por diversas fontes que a gente considera fontes não históricas, né? A Bíblia, por exemplo, não é uma fonte histórica. A gente não pode considerar a Bíblia como um documento histórico, porque é um documento escrito pela fé, por pessoas que tinham fé. Então ele não tem aquela isenção, né, que tem que ter todo um documento que tem que ter valor histórico. A Bíblia não tem. No entanto, a gente pode puxar algumas coisas da Bíblia, porque em certas situações a Bíblia é a única fonte que a gente tem. Nas suas entrelinhas ela fala dos costumes, né? Fala das vestimentas, fala até do modo de falar da região. Então, o historiador utiliza a Bíblia sim não como uma fonte, e sim como uma orientação. A origem dos judeus naquela região, ninguém sabe. Eu participei, inclusive, de escavações arqueológicas na região para tentar descobrir isso, e a gente descobre muitas coisas interessantes. A gente descobre, por exemplo, que há muitos 4, 5 mil anos atrás, existiam povos que adoravam ídolos, que a gente vai encontrar semelhança
em outros povos no mundo inteiro. Existem umas estátuas de umas deusas com grandes seios, que foi encontrada lá, e ela é encontrada, algumas versões dessas estátuas, praticamente no mundo todo. Mas eu estou saindo fora do assunto de novo, né? Eu tenho que voltar para o assunto. A Bíblia, que a gente pode utilizar até como um orientador, diz o seguinte: o povo hebreu surgiu com Abraão, naquela região, que ficou andando por ali. Aí tem todas as histórias da Bíblia que a gente conta, né? Até a história de José. E José então leva o povo hebreu para o Egito e eles ficam lá numa escravidão no Egito, que a escravidão a gente sabe que existem algumas fontes que já não dizem, que talvez não tenha sido escravidão, tenha sido uma convivência pacífica, porque os hebreus eles eram uma mão de obra muito importante. Vamos pular aqui agora para a época de Moisés, que é para não ficar longo o vídeo. Moisés então reúne novamente o povo hebreu e traz de volta o povo hebreu para a Palestina, descrito aí no livro Êxodo da Bíblia. Quando os judeus voltaram dos Egípcios para a Palestina, gente, eles conquistaram a Palestina na porrada. Eu chamo de Palestina porque é o nome que eu dou a essa região. Você pode chamar de qualquer nome, né? Na época não era Palestina, mas hoje a gente pode chamar de região da Palestina. Que muitos judeus vão chegar para mim e vão dizer: não, mas é o Estado de Israel. Tá bom, gente, chama o nome que vocês quiserem, tá bom? Fica melhor assim. Os hebreus voltaram então para essa região e tomaram, né, militarmente, na porrada, todos aqueles povos que estavam lá, filisteus, aquele monte de povo que estava lá, foram sendo conquistados pelos hebreus, e eles, no final das contas, tiveram ali a hegemonia desse território. Aí eu estou falando no período de Davi, né, no período de Salomão, né, os judeus já tinham uma nação já perfeitamente assentada naquele território, com o surgimento aí das 12 tribos e tal e tal. Isso aí é largamente explicado tanto na minha dissertação quanto em diversos documentários que vocês vão ver por aí. Então não vou entrar nesse detalhe. O que eu vou entrar nesse detalhe é o seguinte: essa região ela foi dominada por diversos povos. A gente vai colocar aqui Alexandre o Grande, a gente vai colocar aí diversos povos que dominaram. Na minha dissertação eu tenho uma tabelinha que fala da dominação, né, de todos os povos que dominaram essa região. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Tá? Então eu não vou entrar também nesse detalhe. Vamos entrar no detalhe de Roma. Vamos pular aqui, dar um salto para o tempo de Roma. Por quê? Porque a gente sabe que houve um grande êxodo, a tomada dos Babilônios, 586 a.C., né? Inclusive o próprio hebraico deixou de ser falado como língua principal, entrou o aramaico. Então muita gente diz assim: ah, Jesus Cristo falava hebraico. Não, falava aramaico. Os babilônicos tomam a região, destroem o templo de Salomão, os judeus são expulsos para a Babilônia, e depois eles voltam, eles retornam. E há aí também uma outra polêmica, que falam da construção de um segundo templo, que é o templo de Zorobabel, mas isso é bem polêmico, tá? Na realidade, muita gente fala que o templo de Salomão não foi mais reconstruído, só foi construído na época de Herodes, tá? Mas isso é outro tipo de discussão que a gente não vai entrar aqui agora. O que a gente vai entrar é o seguinte: os judeus voltaram para a região, e vamos agora dar um salto para... Na realidade, vamos dar um salto para quando os romanos dominaram aquele território. Os romanos, né, essa inclusive é um dos segredos de como os romanos conseguiram dominar o mundo quase todo por diversos séculos, é que eles estabeleceram um relacionamento com os conquistados com o sistema de reino tributário. Ou seja, o reino tributário é aquele reino que paga tributo para Roma, mas ele mesmo se governa, a religião do reino é mantida, ou seja, Roma respeita todos os costumes do reino e o reino toca a sua vida desde que pague seus impostos por Roma. E Roma, é claro, deixa lá uma pequena legião romana no lugar para que se houver algum problema, eles estão lá. Então, na época de Jesus Cristo, Roma colocou diversos tetrarcas.
diversos reis e dividiram aquela região nesses reis, que eram, claro, submissos a Roma. E esses reis, um deles, por exemplo, era Herodes, né, que a gente conhece muito bem, que então construiu esse segundo ou terceiro templo lá em Jerusalém, e os judeus passaram a ter a sua vida normal, né, falando seu aramaico e pagando impostos para Roma. Só que quando, mais ou menos em 70 depois de Cristo, houve umas revoltas, né? Os judeus começaram os hebreus, desculpa, eu sempre falo judeu, mas se eu falo judeu, entendam hebreu, tá? Os hebreus começaram a se revoltar, eles começaram a não ficar mais satisfeitos com essa dominação romana e começaram a se revoltar. Então a gente tem aí diversas referências, diversas batalhas, diversas revoltas. Isso foi até quase o ano 200. Depois de Cristo. Todas essas diversas revoltas, né? A gente tem aí, leiam os livros de Flávio Joséfo, que ele fala do período de Massada, por exemplo, né? Leiam o período da revolta de Bar Kokhba, que também é muito bacana. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque o vídeo já está longo, além do que eu queria. Então, o que acontece? Os romanos, com essa revolta toda, eles expulsaram os judeus da região. Simplesmente falaram assim, vocês não vão mais ficar aqui. Começou uma expulsão, inclusive a própria Jerusalém. Eles romanizaram Jerusalém. Jerusalém, nesse período, passou a não se chamar mais Jerusalém, passou a se chamar Aelia Capitolina. Nessa saída dos judeus para o mundo, né, nessa diáspora, aí que vem o nome diáspora, né, os judeus se espalharam pelo mundo e não mais voltaram, não mais tiveram o seu país, o seu próprio país. E viveram durante muitos séculos sendo considerados povos espúrios na Europa. Eram povos que chegaram nos lugares, eram maltratados, eram expulsos, né? Hoje diz assim, porque o judeu gosta de ouro, gosta de diamante. Na realidade, o fato do judeu ser hoje o maior especialista em diamante do mundo é que eles só poderiam ter bens transportáveis. Por quê? Porque eles viviam sendo expulsos dos lugares onde eles ficavam, viviam sendo presos em guetos, né? Viviam sendo sujeitos a pogroms, né? Que eram ações governamentais no intuito de exterminar os judeus. Quer dizer, o Holocausto, gente, a coisa dos campos de concentração, é uma ideia que é muito antiga, né? Das pessoas expulsarem aqueles povos, aqueles estrangeiros que chegavam e de uma certa forma enriqueciam. Se a gente pensar aqui na Idade Média, por exemplo, onde havia aquele sistema feudal, onde só quem enriquecia eram os parentes do homem, né, os parentes do rei, tinha toda uma família que enriquecia. Esses povos que foram chegando devagarzinho, estabelecendo, foram ficando ricos com atividades artesanais, atividades comerciais, e isso, né, as pessoas não conseguiam tolerar isso. Como é que esse cara que está aqui, que não é nada, eu que sou filho de Vossa Majestade, não tem a grana que ele tem? E aconteceu essa rivalidade, que foi piorando, é claro, com a Inquisição, que foi piorando aí com a própria Igreja Católica querendo a sua hegemonia e acabando, né? E aquela história de que os judeus condenaram Jesus Cristo. Então os judeus vêm sendo vítimas de perseguição durante muitos e muitos séculos. Eu vou pegar essa história, que é uma história muito comprida e muito bonita, e vou fazer vídeos contando pedaço dessa história, que é muito bacana. E nesse vídeo já não está dando, né? Já estou passando aqui do tempo já. Então o que acontece? Vamos dar um salto aqui para a década de 20, início ali do século 20, final do século 19, apareceu um camarada chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele criou, baseado em teorias nacionalistas alemãs, uma filosofia, eu diria assim, chamada sionismo. O que é o sionismo? O sionismo pregava, poxa, peraí, a gente está aqui, vivendo aqui no planeta Terra por séculos, a gente é expulso de um lugar para outro, ninguém quer ficar com a gente, as pessoas ficam prendendo a gente em guetos. Vamos voltar para a nossa terra.
A terra que a gente saiu, a terra de Sião e de Jerusalém, né, que é a última letra do hino israelense. O hino israelense chama-se Hatikva, esperança. A última frase desse hino é Eretz Zion Yerushalayim, a terra de Sião e de Jerusalém. Por isso que a palavra sionista veio da palavra Sião, terra de Jerusalém. Bom, então esse sentimento de volta dos judeus lá para a Palestina começou a tomar tamanho, tomar crescimento. Muitos judeus começaram a ter aquela coisa de voltar, né, para a sua terra, e tanto é que no Pessah, né, no Seder do Pessah, no jantar de Páscoa, a última frase que se dizia é: ano que vem em Jerusalém, né? Ano que vem estaremos em Jerusalém. Então, essa vontade, ela teve um motor, um dos motores, que foi o sionismo. No entanto, gente, nessa época, vamos dizer aqui, antes da Primeira Guerra Mundial, essa região era dominada por turcos otomanos. Turcos, o Império Turco dominava toda aquela parte ali da Palestina. Né? E os otomanos tratavam bem os palestinos. Então, muitos árabes começaram a povoar aquela região toda, hoje chamado de palestinos. Os turcos otomanos deram para esses árabes escritura de terras. Então, já existia naquela região árabes e também existiam judeus naquela região. Só que a maioria, a grande maioria, era de árabes. Os judeus eles eram um percentual muito pequeno naquela região. Mas viviam ali de uma certa paz, uma certa tranquilidade ali. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, os ingleses então ganharam aquela região. Tá? Por quê? Porque os turcos eram aliados dos alemães, os ingleses tomaram aquela região. Na tomada daquela região, os ingleses começaram a tratar diferente tanto os árabes que estavam ali quanto os judeus. Então, notem o seguinte, notem a palavra terrorista. Com o sionismo e com essa coisa dos judeus estarem ali, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, porque aí vem o Holocausto, vem aquela grande tragédia que foi o Holocausto, em que morreram 6 milhões de judeus, morreram ciganos, morreram homossexuais, todos aqueles povos que eram considerados impuros para os arianos, foram dizimados. Então acaba a Segunda Guerra Mundial, os ingleses ainda tendo sua posição ali na Palestina, há a libertação dos judeus do campo de concentração. Mas esses judeus que são libertados do campo de concentração, eles já não têm mais propriedade, famílias completamente destroçadas, milhões de crianças sem pai, sem mãe, tudo isso perambulando pela Europa. O Holocausto causou aos sobreviventes talvez uma coisa pior até que a morte, que foi você perder totalmente o seu rumo. Você é uma criança pequena que morreram seus pais, você tinha uma propriedade, você chega lá, a propriedade já não existe. Houve um período de recuperação. E nesse período de recuperação começaram a aparecer algumas associações, eu diria, lá na Palestina. Começou a aparecer um negócio chamado Irgun, começou a aparecer uma outra entidade chamada Haganah, que começaram a explodir bombas nos quartéis ingleses, nos lugares árabes. Isso, gente, se a gente for chamar isso de um nome, a gente chamaria de terrorismo, não? E nesse período conturbado pós-guerra, os árabes começaram a sentir que eles iam perder aí também a hegemonia deles. Falei, opa, peraí, eu tenho aqui minhas terras. Vem um cara de fora querer tomar minha terra, eu vou procurar defendê-la.
Então nós temos aí uma situação interessante que me foi contada por um palestino, muito amigo meu, que falou assim: Ailton, imagina você, dono de uma fazenda, que foi do seu tataravô, que passou para o seu bisavô, que o seu bisavô passou para o seu avô, e que é sua e você está lá. A minha família está aqui durante séculos cultivando essa terra. De repente vem um cara, aponta a arma na sua cabeça e fala assim: sai da tua casa, porque Deus falou que essa terra é minha e agora tudo isso aqui é meu. Então é essa a situação, gente. As guerras, as lutas foram os palestinos que estavam lá defendendo o que era seu e os judeus voltando, achando que a terra também era deles. Não tem esse negócio, quem foi ao vento perdeu o assento. Eles tentaram falar isso para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Então começou a haver uma união mundial dos judeus e diversos judeus milionários começaram a adquirir terras nessa região. Começaram a adquirir terras nessa região e os árabes, eles foram começar a parte mais fraca, né, que tem menos grana, começaram a perder terreno. Houveram muitas guerras, muitas revoltas. Realmente havia aí diversos planos de divisão da Palestina, diversos, tá? A gente pode falar do plano Sykes-Picot, que foi um plano de divisão da Palestina, a declaração de Balfour, também uma declaração que fazia com que a Palestina fosse devolvida, porque o que acontece? Os ingleses já tinham prometido aos árabes, se eles os ajudassem na guerra contra os turcos, que os ingleses iam dar essas terras para os árabes. Como foi dado, né? Os ingleses deram, por exemplo, a Arábia Saudita para a dinastia, para a família Wahhabita, e deram, por exemplo, aquela região da Jordânia para a dinastia Hashemita. Então essas famílias, né, da Arábia Saudita, da Jordânia, foram famílias que ajudaram os ingleses lá na Primeira Guerra Mundial. Mas ali a Palestina continuou ficando sem dono ainda. O que acontece? Os judeus chegam, fazem uma grande influência. Os ingleses, na realidade, estavam de saco cheio daquele negócio, de saco cheio de ter atentado terrorista ali, porque aquela região só dava despesa para eles, só dava problema. Então, para os ingleses, era muito interessante que realmente alguém tomasse conta daquilo que eles não queriam tomar mais. Porque depois da Segunda Guerra Mundial começou a haver um afluxo muito grande desses judeus, dessas famílias que ficaram perdidas na Europa. Tem um livro do Leon Uris chamado Êxodos, que conta uma história muito bonita disso, né? Que é aqueles cargueiros antigos que essas organizações, Haganah, Irgun, tem outras que eu não me lembro o nome, que alugavam, compravam esses navios quase afundando de tão velhos e contrabandeavam imigrantes judeus ilegais para ir de volta à Palestina. E os ingleses viviam tendo um baita de um trabalho. Eles tinham que ficar atirando contra os navios cheios de mulheres e crianças para evitar essa volta, né, dos judeus na região. No entanto, gente, a gente sabe que ganha quem tem mais poder. Houve uma reunião na ONU, e essa reunião houve uma grande votação na ONU, e para se ter um Estado judaico. Em 1948, então, foi criado o Estado de Israel, que esse Estado já existia, porque os judeus, eles já falaram assim: olha, isso aqui é nosso país. É nosso país, eu quero que se dane a ONU, quero que se dane qualquer um. Mas houve, né, uma votação na ONU para legitimar o Estado de Israel. E houve aí um jogo de poder, né? Porque era muito interessante que os Estados Unidos, a Inglaterra tivessem aliados naquela área, que é uma área extremamente estratégica. Então houve toda uma jogada política, o próprio Brasil votou a favor do Estado de Israel. E naquela época, a divisão territorial era uma divisão mais ou menos injusta. Por quê? A maioria dos territórios foi dada para os judeus, que eram a minoria. A menor parte dos territórios foram dados aos palestinos, que eram uma maioria. Então ficou lá aquele assentamento judaico e 2 assentamentos palestinos. Jordânia, faixa de Gaza. Cisjordânia, porque a Cisjordânia ela era território jordaniano que ia até Jerusalém. Jerusalém foi dividida praticamente no meio. Vocês imaginam, Jerusalém ser considerada uma área mundial, foi que a ONU decidiu, não, Jerusalém não vai ser de ninguém, Jerusalém vai ser
a patrimônio da humanidade. O árabe falou assim, não senhor, Jerusalém é minha cidade sagrada. O judeu falou assim, não senhor, Jerusalém é minha cidade sagrada. E houveram diversos conflitos, né? Os próprios árabes que estavam ali em volta começaram a considerar os judeus invasores. E a gente pode contar algumas guerras, por exemplo, como a Guerra dos 6 Dias, que foi uma tentativa de invasão das nações árabes que estavam ali contra Israel. Israel arrebentou, né? Tirou eles de letra. E o que aconteceu com o território que já era dos palestinos, já era uma minoria? Diminuiu ainda mais. Veio a Guerra do Yom Kippur, diminuiu ainda mais. E há aquela história da construção de assentamentos judaicos nesses territórios palestinos. Ou seja, hoje, gente, os territórios palestinos, na minha dissertação, eu tenho aqui um mapa, né, não são nem a 10ª parte do que eles eram no início da tomada de Israel. A gente nota, existem alguns planos, um dos planos interessantes, judaicos é chamado de plano Dalet, né, que foi o plano de exatamente, simplesmente exterminar com os palestinos na região. E se vocês olharem a estratégia dos israelenses, vocês vão ver que estão conseguindo. Os palestinos hoje estão numa diáspora pelo mundo inteiro e são um povo quase extinto. Quase extinto. Quase não tem palestino lá. E com essa história de construção de muros, né? Eles estão construindo muros que separam assim bairros inteiros, cidades inteiras. Então há um plano paulatino de eliminação total dos palestinos na região. Bom, e isso está sendo feito debaixo dos olhares dos Estados Unidos, está sendo feito debaixo dos olhares de todas essas nações que poderiam fazer alguma diferença, e todas essas nações estão quietas. Isso me lembra muito bem na ascensão de Hitler, né? Hitler, quando assumiu na Europa, todas as nações ficaram quietas, deixaram ele assumir. Quando viram, Hitler já tinha tomado conta de tudo. O que está acontecendo está acontecendo esse trabalho paulatino de extermínio dos palestinos, e as nações estão caladas. Quando abrirem o olho, já não vai ter mais palestino nenhum para defender lá. E essa guerra que está acontecendo lá agora, gente, o que acontece, gente? Os palestinos são minoria, estão acuados, receberam lá os mísseis de sei lá quem, tá? Estão disparando aqueles mísseis sem critério nenhum, o que é uma burrice, porque o que está acontecendo? Os israelenses estão achando um pretexto para destruir mais ainda os palestinos, ou seja, para eliminar mais ainda. Então o que acontece? Os idiotas do Hamas ficam utilizando civis como escudo. Os judeus estão até adorando isso, que vai matar palestino, não interessa qual tipo de palestino que ele quer matar, ele quer exterminar o palestino. Se está usando o palestino como escudo, meu filho, problema seu, eu vou aí e vou destruir você. Isso é que Israel fala. Então isso é uma estupidez da Palestina, dos palestinos, do Hamas, porque na realidade esse tipo de luta, gente, quando o mais fraco luta com o mais forte, a única forma do mais fraco ganhar é através do diálogo e da razão. Não adianta você tentar ganhar na arma, porque você vai perder. Então é essa situação que encontra-se hoje. Israel já é dona do pedaço todo, Israel já é uma questão de 20 anos. Os palestinos já não estarão mais lá, estarão sendo uma nação destruída, né? Se é que é uma nação, né? Uma nação destruída. Eles já estão acabados há muito tempo. Então o que tem que se fazer seria criar uma nação para eles, em algum outro lugar que não seja a Palestina, porque ali, gente, os judeus não vão sair dali. Eles vão morrer até o último homem, mas os israelenses não vão abrir mão da sua terra. Isso é ponto. Então não adianta os palestinos quererem lutar contra isso. O que tem que acontecer é o seguinte, eles serem, digamos assim, é uma solução, colocados em uma outra terra, só deles, que ser criado uma nação palestina, coisa que ninguém tem peito para fazer. Ok, gente? Eu não sei se esse vídeo ficou coerente, porque quando a gente fala essas coisas,
vem um sentimento muito grande aqui, porque afinal de contas, sou judeu, sou israelense, né, e falar de uma coisa que às vezes vai contra a minha ideologia, mas a gente tem que ser justo no que a gente fala. Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma, que eu tenha conseguido passar essa ideia que na minha cabeça ficou confusa. Gente, um grande abraço para vocês, tudo de bom, vida longa e próspera. Ailton.